Salve peixeiros! Mais com vergonha do que com orgulho nesses últimos tempos, por motivos óbvios, novamente tendo de alterar o meu usual jargão que costumo fazer no início dos meus vídeos de maneira excepcional e que, torcendo muito para que este excepcional não se torne permanente até o término desta temporada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre, agradeço de coração o número de inscritos na página, mas se está ouvindo pela primeira vez, desta força também, seja mais um membro para ajudar a desenvolver conteúdos deste espaço 100% santista. Uma semana e meia de intervalo, consequência da data FIFA, entre a partida diante do Coritiba até ao clássico diante do Corinthians na Vila Belmiro. Tempo suficiente para o Odair Hellmann ao menos treinar alguma jogada ensaiada para o clássico, mas que ao invés disso preferiu dar 3 dias de folga, enquanto que os demais adversários da Série A preferiram dar 2. Tempo que teve Andrés Rueda de mais uma vez recorrer a empréstimos para pagar a folha salarial, com receitas cada vez mais reduzidas em virtude das eliminações da Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, na qual pela primeira vez na história não teremos vaga permanente para 2024, tempo que também teve para renovar com o atleta Soteldo, na qual o próprio Andrés Rueda, no início de sua gestão, jurou que não o traria de volta, mas que não somente voltou atrás, o trouxe de volta, como agora está fazendo o próximo que vier ter que pagar a conta, seja ele próprio também. Tempo que surgiu também para a torcida fazer um protesto de forma irônica, convocando, trazendo uma equipe de jogadores para desafiar os titulares no CT Pelé, algo que foi prontamente recusada pela comissão técnica, este desafio pitoresco, e também deu até tempo para que o criticado Maicon se juntasse a Juan Seco e Carabarral, pular fora do barco para se juntar ao Vasco da Gama, um dia antes de mais um revés, mais um episódio de cenas lamentáveis e mais uma derrota diante de um tradicional rival, tendo que ter pais de família, crianças e mulheres saindo do Urbano Caldeira, respirando gás lacrimogêneo e spray de pimenta. Este é o cenário atual do Santos Futebol Clube hoje. Mas para falar e resumir apenas o que foi esta partida, podemos escolher a do seu Odair Hellmann, que de forma emblemática e patética saiu às pressas do gramado da Vila, abandonando o seu elenco, escoltado já por policiais na metade do campo e sendo o primeiro a se retirar para o vestiário, fugindo dos bombardeios proporcionados pela torcida e que acabou sendo cenas lamentáveis continuadas do lado de fora da Vila Belmiro. Enfim, para falar apenas resumindo da parte tática, o seu Odair, na qual sacramentou o seu final de mandato como treinador do Santos, em que ele insistiu teimosamente, mais uma vez, no esquema 4-3-3, incompatível com o material que ele tem na mão, com volantes que, comparados com um carro a álcool, não pegam sequer no tranco, com armador como Lucas Lima, que veio como refúgio do Fortaleza, sendo titular no Santos mais por falta de opções do que propriamente por méritos dele, lentamente, mais lento do que uma tartaruga resgatada na orla da praia pelo GD-Mar. Com alas como Soteldo e Mendonça, ora se não prendem demais a bola, ora não tem a mesma cintura para se desvencilhar da marcação adversária e sem o apoio devido dos laterais, seja Gabriel Inocêncio, seja o também limitado João Lucas. Uma equipe que, dependendo de lançamentos para sair do seu campo de defesa, é uma equipe completamente cheia de cones, que não tem a capacidade intelectual de, ao menos, puxar a marcação adversária, enquanto que do outro lado, tínhamos uma equipe que até a esse presente desafio era tida como o pior visitante do campeonato, que saiu da Vila Belmiro com prestígio de 2 gols marcados. Esse é o Santos Futebol Clube que no seu primeiro gol, numa única desatenção do Dodi, que aliás único indicado pelo Odair Hellmann neste elenco, acabou propiciando a recorrência do Messias tendo que cobri-lo e saindo da linha da zaga e dando espaço livre para o ameaçado Yuri Alberto pela torcida adversária, horas antes nos bastidores, finalmente desafogar o seu lado pessoal e acabar dando tentos iniciais de 1-0. A torcida pode até criticar o gol do empate do Mendonça, que foi prontamente anulado pelo VAR, na qual no lance mostrou-se que mesmo ele não tendo encostado suficientemente pelo braço, acabou sendo anulado pelo VAR, mas que não pode servir de pretexto pelo que aconteceu depois do segundo gol, que acabou dando
limando o único trunfo que talvez tenha sido do Odair Hellmann, que seria o progresso no jogo aéreo, um progresso na consistência da zaga que não se viu no segundo gol, que dão números finais e permanentes num patético jogo que serviu mais uma vez para que o Santos, por meio dos seus atletas, quando tem a posse de bola e quando tem a oportunidade de serem ofensivos, não são ofensivos, pelo contrário, são tão inofensivos que até mesmo lançamentos, escanteios de bola parada são feitos em cameraamento e que a geração da TV sequer precisa de slow motion. Tamanha a inofensividade para a meta do Cássio, que mais uma vez saiu do Urbano Caldeira com o uniforme limpinho. E no segundo tempo, com as alterações providenciais, com o sorteio do lesionado, com a entrada de Ângelo e com o Mendonça deslocado pelo lado esquerdo, até que a equipe ganhou uma certa movimentação e, por incrível que pareça, o time ganhou até mais finalizações do que o adversário, talvez pela primeira vez na temporada. Mas que, diante de uma equipe que não consegue mais uma vez ter força para chutar a bola, foi completamente insuficiente. E depois o que se viu, diante, mais uma vez, de um estádio com ingressos esgotados, algo que se vê tipicamente na Vila, esgotados com lacunas vazias no estádio, e não me refiro apenas a cadeiras cativas. Viu-se aí mais um teatro, mais uma cena lamentável proporcionada, assim como aconteceu diante do News Old Boys, mas de uma maneira mais pesada agora, mais contundente, e que a torcida acabou cumprindo depois aquilo que foi prometido numa reunião com os jogadores no protesto dias antes, no fim de semana, no CT Rei Pelé. E depois, Leandro Voaden prontamente acabou encerrando antes do previsto a partida, e que continuamos com cenas trágicas, a equipe sendo escoltada pelos policiais, com força policial já antevista nos arredores do Urbano Caldeira, com tropa de choque já reservadas nos arredores da Vila, já preparados para esse infortúnio. Mais uma vez, mais cenas patéticas que se viu na Vila Belmiro. Até o presente momento desta edição, Odair Hellmann não é mais o treinador do Santos, e claramente que não há mais ambiente para a continuidade dele no cargo. Mas o pior não foi apenas o que se viu dentro de campo, que apenas é um reflexo, mais uma vez sendo repetitivo por esses que vos falam. É mais uma vez reflexo do que acontece fora dele, com mais um episódio diante do mesmo rival, em que tivemos um dirigente presente, pisando no gramado do Urbano Caldeira, presenciando a partida e acompanhando a delegação. E que mais uma vez não foi o nosso Andrés Rueda e nem nenhum membro do comitê gestor. Foi sim o presidente do clube rival, que acabou dando palco, mais uma vez, prestando o palco do Urbano Caldeira para esculhambar o nosso clube em rede nacional, já com a ausência dos nossos dirigentes, que mais uma vez preferiram, na pessoa do seu Andrés Rueda, que neste vídeo, no dia do jogo, preferiu fazer live exclusiva com jornalistas que nem sequer acompanham direito o Santos Futebol Clube, para iludir mais uma vez o torcedor com notícias referentes à Arena e o Fundo de Investimento das Arábias. Esse é o cenário atual do Santos Futebol Clube hoje. A punição realmente já está acontecendo, com o próximo jogo diante do Flamengo já tendo que ser feito de portões fechados. E até o julgamento do STJD, até mesmo a partida diante do Goiás, na qual o Santos já tinha feito o ofício para que seja transferida para a Arena Barueri, também foi comprometido, fazendo inclusive, frustrando até uma certa ala do seu presidente Rueda, que acha que ainda pensa que os problemas do clube ainda estão apenas na cidade de Santos, que todas as salvações da lavoura estão para jogar em São Paulo, mesmo com os antecedentes nos últimos anos, que até o Pacaembu, antes da reforma, apresentando vários saldos de renda negativa. Mas este é o pensamento de uma ala que apoia Rueda, que acabou sendo prontamente, digamos, atendida por um grupo de torcedores, que acabou proporcionando este episódio e mais esse problema para o clube, que vai ter que jogar com receitas comprometidas sem bilheteria nos próximos 4 jogos no mínimo, e tendo que recorrer, ou no mínimo torcer, ter a sorte de ser a partida, algumas delas serem transferidas para praças fora dos domínios da Baixada Santista. Enquanto isso, acabamos sendo prejudicados por esse momento, e a punição está por vir.
Mas o que chama mesmo a atenção, né, e que foi muitas vezes até destacado no noticiário, foram os artefatos dentro do Urbano Caldeira, que tiveram em posse do grupo de torcedores uniformizados, que foi muito criticado pela diretora da TV e não pode passar em branco, que, assim como aconteceu na Sul-Americana, na eliminação precoce diante do Nils, outra vez artefatos e bombas foram jogadas no Vila e que chama a atenção a revista policial, ou a falta dela, diante pelo menos de torcedores, na visão daqueles que, mesmo não tendo grife de torcedor organizado, mas que frequentam pelo menos o Urbano Caldeira e que são obrigados no mínimo a passar por revistas policiais e tendo que abrir até a própria carteira se não tem algum objeto suspeito. Enfim, esse episódio gera um mínimo uma certa estranheza, dada a falta, ou pelo menos inobservância, da vistoria policial dentro do nosso estádio. Falando, inclusive, da relação do Rueda que possui com o grupo de torcedores nos últimos tempos, algo que não é novidade alguma, mas que se tornou cada vez mais assumida, principalmente na pessoa dos seus aliados, que compõem até mesmo o Conselho Deliberativo. Gritos de protesto que tivemos contra o elenco, e principalmente diante do elenco, da parte do grupo de torcedores, mas que na parcela dela, especialmente das sociais, foram muito contundentes também na pessoa do Rueda ausente, que estava mais uma vez diante das tribunas do estádio. Enfim, mas o que chama mais uma vez também a atenção é a falta de, por exemplo, gritos de protesto contra um Conselho Deliberativo que, por coincidência não, é capitaneado por Celso Jatene, com histórico, inclusive, presidente da organizada, ex-presidente da torcida jovem e considerado até mesmo aliado, não só um cão de guarda, como braço direito de Andrés Rueda no Conselho. No ano que, por exemplo, tivemos, né, a felicidade de, pela primeira vez na história, da agremiação querida da torcida jovem, conquistar um título do Carnaval paulistano, com idosos patrocínios gerados neste ano. Então, parabéns à torcida jovem, mas que, coincidência ou não, acontecem esses episódios e, pelo menos na visão de torcedores comuns como nós, vale pelo menos levantar uma questão que o próprio Andrés Rueda disse enquanto candidato. Existe, sinceramente, algum osso grátis? Há uma coisa para se pensar, porque nesse cenário, por exemplo, pelo menos ainda podemos nos orgulhar de não termos ainda tempos, né, em que o patrimônio da Vila Belmiro não é pichado, como acontecia nas gestões anteriores, em momentos em que, particularmente como falo, não são, ou pelo menos não eram tão graves como presenciamos agora. Talvez porque, não sei como se faz, dizem por aí até, que esses responsáveis pelas pichações nos últimos anos, talvez tenham sido hoje, são aliados do próprio Rueda. Bom, apenas uma suposição. Pelo menos eu não vou aqui ser leviano de apontar conjecturas e nem incentivar danos ao patrimônio mais do que já está acontecendo. Que os muros da Vila continuem limpos, mesmo em tempos obscuros, algo que não se via nos últimos tempos de maneira curiosa. Mas, para terminar aqui, apenas vou falando aqui esse canal para surtir a responsabilidade do associado, daquele que votou pela primeira vez, elegeu essa gestão, eleita pela primeira vez um voto à distância. Vale ressaltar isso. Esse associado que confiou na ideia de que o grupo precisava ser gerido por uma empresa, que precisava de uma gestão empresarial, que precisava que o clube saísse do RH da cidade de Santos, que o clube podia se livrar das chamadas tetas da baleia, de figuras tidas como usurpadores ou mamadores das tetas do clube. Enfim, cada conversa que acabou sendo vendida durante a eleição e que acabou sendo levianamente, acabaram sendo postadas em virtude, em direção de profissionais como Marcelo Fernandes, Serginho Chulapa e até mesmo o próprio Azul, que continua no cargo e poderia ter saído já no início de gestão, e que eram responsabilizados pelos momentos diversos, os problemas, os males do Santos. Para esses eu pergunto agora, quem é o responsável agora depois que ele saiu? Hoje, vale lembrar que hoje temos uma gestão
eleita 100% digitalmente, 100% eleita por membros, por associados que passam longe da Vila Belmiro, que caíram nessa conversa de que o Rueda poderia ter sido o nosso Paulo Nobre ou nossa tia Leila, depois do episódio que ele, na gestão anterior, emprestou dinheiro para livrar o Santos do Transferban, o caso do Kleber Reis. No maior caso, talvez, de agiotagem na história do clube, visto que agora, por se tratar de um empréstimo, o Santos agora deve, neste momento, contando juros e correção monetária, mais de 22 milhões de reais somente com o Andrés Rueda. Para esses eu pergunto, para quem é o culpado agora, no momento que se aponta dedos diante da gestão? Hoje, dá-lhe para se lembrar uma certa autoavaliação. Hoje, talvez o responsável não seja apenas o Rueda, e sim nós. Sim, nós, e eu me incluo nessa, mesmo não tendo votado nele. Nós que precisamos ter uma conscientização maior e que sirva de lição para que essa gestão, por exemplo, esses erros não se repitam e que a próxima que vier, por exemplo, não seja como está sendo essa administração do Rueda. Na pessoa da falta do conhecimento dos nossos sócios, na falta dos associados, que acreditam sempre na ideia de um salvador da pátria do clube e que fiquem mais atentos, que sejam mais fiscalizadores, que desconfiem mais, em vez de caírem mais no conto do vigário, no conto da sereia, daqueles que vão trazer dinheiro do fim do caído do céu, do fundo de milhões, 40 milhões trazidos pelo Laor, que esperamos até hoje, que abnegados que poderiam salvar o clube, que esperamos desde o tri da Libertadores, que mais uma vez, na figura do senhor Andrés Rueda, estamos testemunhando novamente mais um daqueles casos de salvadores da pátria que acabam se tornando verdadeiros terroristas da tradição do nosso alvinegro praiano. Para esses eu faço o meu apelo, depois que tivemos aí uma gestão de rede social. Pensem muito bem, porque não vai adiantar chorar depois, como vem acontecendo com alguns colegas influencers que também deram muito cabo, deram muito apoio e que agora estão vendo na encrenca que se meteram. Certa reflexão. Santos sempre Santos, valeu e até a próxima.